Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar com você que tem seu parente, seu filho, sua filha, seu marido, você que tem essa pessoa que não foi para a igreja ainda, não aceitou a Jesus, talvez não aceita nem você falar do evangelho para ela. Eu convido você a enviar ou mandar ou falar para a pessoa assistir este vídeo, compartilha com ela, porque eu quero falar para a pessoa que às vezes não aceitou a Jesus, a pessoa que não ouviu a palavra ou não deu ouvido, precisa saber de uma coisa: vai chegar um tempo que a palavra de Deus vai parar de ser pregada, viu? Só vai acontecer que vai aparecer um anjo, diz a Bíblia, voando. Ele não vai andar na terra como nós andamos normal, ele vai passar voando, anunciando o evangelho da salvação. E disse o Senhor Jesus na Escritura Sagrada que mesmo assim as pessoas não vão querer dar ouvidos. Então, há um certo profeta que diz, o profeta Amós, ele chega a dizer que os jovens desmaiarão, não de sede, nem de comer pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Vai chegar um momento em que a palavra de Deus não vai ser mais pregada. Hoje virou balela para muitos, hoje virou contos de fada, hoje virou história da carochinha. Muitos estão pregando, falando de qualquer maneira, mas vai chegar um momento em que nem esses que falam de qualquer maneira não vão querer falar mais. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus subiu com a igreja, foi para a glória, foi para a cidade santa, Jerusalém celestial. Então eu quero dizer a você que hoje tem oportunidade de ouvir a palavra de Deus e buscar em Deus. As pessoas que não são evangélicas, não frequentam a igreja, não consideram a sua vida um pecado. Nada que faz é considerado um pecado, é uma coisa natural, normal, e acha ruim, às vezes, o simples proferir palavrões, xingamentos, ou fazer algo para aparecer para os outros verem, fazer algo perigoso, fazer algo que não deveria, fazer coisa indecente, muitas vezes não é considerado um erro, mas a pessoa, ela não sabe que isso não vai deixar a pessoa entrar no reino dos céus, mas vai levar para um local de sofrimento, eterno. O Senhor Jesus Cristo, ele chega a dizer para nós, em Mateus capítulo 25, a partir do verso 41 em diante, ele fala daqueles que não foram evangelizar, ele fala daqueles que não deu um pão para quem tinha fome, ele fala daqueles que não deu uma vestimenta limpa, nova, para alguém que precisava, ele fala daquele que não foi orar num hospital por alguém que estava doente, ele fala também daqueles que viram o seu amigo, seu companheiro preso e não foi visitar, não foi ali dar uma palavra de conforto, de mudança, um conselho para a pessoa sair daquela situação, Não foi. Aí o Senhor disse assim, olha, vocês vão para a esquerda e vocês vão para a minha esquerda e ali vocês vão ser lançados no lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dente, e isso é eterno, Mas o Senhor Jesus Cristo, ele fala daqueles que fizeram coisas que agradaram a ele, que deram alimento para quem tinha fome e que deram vestes para quem estava nu, e também foram fazer orações nos hospitais por quem estava doente, e também foram visitar alguém no presídio, levar uma palavra. E aí o Senhor disse: vem para a minha direita, e assim você vai poder entrar no reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Então todos nós, seres humanos, nós temos uma escolha: podemos servir ao Senhor ou podemos rejeitá-lo. E assim você precisa ver
Aonde você vai passar a eternidade, né? No lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dente? Ou você quer ir para a cidade santa, para a cidade prometida pelo Senhor Jesus? Jesus é o único portal de entrada para a terra, para a cidade santa. Jesus é o único convite, é o único credencial, única credencial, o único cartãozinho de entrada. É Jesus Cristo Salvador. Ele é um Deus vivo e ele está procurando por pessoas. Lembro-me, aqui uma certa feita, eu como pastor fui fazer uma oração por uma família e chegando lá encontrei a matriarca da família cega das duas vistas e seus filhos nas drogas, mas um deles chorava muito e dizia: pastor, eu quero ser como o senhor, quero ir para a igreja. Mas ele foi para uma outra igreja, no outro pastor. E o pastor, em vez de aconselhá-lo, orar por eles e cuidar dele, mandou ele vender bala nos pontos de trânsito, sinal de trânsito, e ali ele se entristeceu. E ele contou para mim: então eu queria ser como o senhor, mas eu não vou mais para a igreja não, porque o pastor fez isso comigo. Em vez de me acolher na igreja, pegou, me deu uma caixinha de bala, mandou ir vender para levar o dinheiro da bala para a igreja. E eu falei: mas pastor, a igreja é isso? E ele disse: meu filho, você está começando, faz isso. Um erro. Ou seja, por isso que eu falei, tem muita gente pregando de qualquer maneira, mas eu não vim aqui ficar atacando o pastor, eu vim dizer para você que mesmo assim, olha, aquele moço me ouviu, aquele moço que disse eu não vou para a igreja, ele me ouviu, né? E ele foi para uma igreja que o acolheu e foi para uma casa de recuperação e se recuperou das drogas, né? E ele, antes disso, ele considerava que ele precisava sair daquela vida, ele precisava sair da vida de drogas, do tráfico, e ele conseguiu, porque ele começou a sentir nele que ele não era devido a ele continuar daquele jeito. Então, ele vendo a sua mãe, a mãe dele foi o maior exemplo para ele. Por quê? Porque ela contou para mim ali o que ela mostrava para eles. Ela frequentava uma balada, ela frequentava, quando moça, jovem, uma balada, né? E ela teve ali 3 filhos, e esses filhos, né, que ela teve na balada. Ou seja, ela foi para a balada e ela chegava lá na porta da balada com suas amigas e ali o Espírito Santo de Deus falava para ela: olha, não entra neste lugar, mas vai para a minha igreja, eu tenho uma obra em sua vida. E ali ela olhou e se sentiu louca e disse: eu estou ouvindo vozes, e falava como se fosse uma pessoa do lado dela. Era o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, querendo salvar aquela jovem. E ela se negou, ela disse: eu vim aqui para entrar na balada e eu não quero saber de voz nenhuma, eu vou entrar. E ela entrou, e lá naquela mesma noite, ela ali dentro da balada, no meio daquela multidão, ela engravidou. Ela ali, né, engravidou e continuou sua vida. A barriga foi crescendo, né? Ali a criança foi crescendo no ventre dela, e ela continuava indo dançar, festejar e se relacionar com alguém. E ali passou, veio o primeiro filho, ela deixava com a mãe dela e ia para a balada. E novamente, já com ventre livre, ela ouviu novamente a voz do Espírito Santo: filha, não entra neste lugar, vai para a minha igreja, eu tenho uma obra contigo. E ela não quis ouvir. Ela novamente, naquela mesma noite, escolheu entrar na balada e saiu dali grávida de mais um filho. E sim, passou-se o tempo, né? Deu à luz e continuou indo para a balada. Todas as vezes que ela ia, mesmo grávida, ela ouvia na porta da balada: filha, não entra aí. Então ela não considerava que o que ela fazia era errado. E a liberdade que ela dava para os rapazes ali, os homens naquele lugar, ela não considerava um erro. Mesmo a sua mãe
achando ruim com ela, aconselhando ela a parar. E ela foi e novamente mais um filho. Até que chegou um tempo, o Senhor disse para ela: olha, filha, não vou mais te chamar. Vai chegar o dia, lá na porta da balada, vai chegar o dia que você vai querer ir para minha casa e não vai ter ninguém para te tomar pela sua mão e te levar até a minha igreja. Vai agora, não entre aí. E ela disse: eu não quero saber de igreja de crente, eu não quero saber de Jesus, de nada disso. E essa voz que fica, toda vez que eu chego aqui na porta, fica falando comigo, fica me importunando. Eu não quero saber de igreja, de crente, de nada. E ela foi e entrou. E novamente, né, ali, assim que ela chegou, por já ser bem conhecida, já um homem chegou, pegou ela pela mão e já foi levando, arrastando ela, e só que ele escolheu passar perto ali das caixas de som e das luzes brilhantes, fosforescentes, que piscavam, que de acordo com o ritmo, aquela coisa toda. Então, de repente, aquela jovem, ela ali passando, né, já mãe de filhos, passando ali arrastada por um homem, ela ia de bom coração, sabendo o que ia acontecer, estava afim daquele prazer, mas aí, ela vendo as luzes piscantes, ela olhou, e quando ela olhou para uma daquelas luzes, por nomes de estrobo, né, como eu um dia frequentei baladas, né, eu era dançarino de balada, Hollywood, discoteca, uma equipe de dança, né, então conheço bem, mas aí ouvindo ela contar que ela vendo aquele farolzão quadrado, né, bem grande na frente dela, ela olhou, ficou olhando ali, ela parou ali e de repente aquele farol explodiu e enchendo o rosto dela de cacos de vidro, fiapos de vidro nos olhos, nariz, boca, na língua, nas orelhas, em todo lugar do rosto dela, no cabelo, na cabeça. E então, aconteceu que essa jovem, ela ali foi levada para o hospital, o prazer dela foi interrompido ali e, sim, ela perdeu a visão, passou a enxergar somente manchas escuras. As pessoas para ela eram manchas, né? Ela não ficou cega 100%, mas não via nada, não enxergava nada, não focalizava nada, só via manchas e ouvia as vozes das pessoas. E então, ela contando: pastor, eu pedi que chamassem o senhor aqui, eu pedi na igreja, eu não tenho como ir, eu não tenho como alguém me levar, ninguém quer me levar, meus filhos estavam perdidos, meus 2 filhos, minha filha, e eles não queriam saber, mas a minha filha começou aí, eu pedi para ela: filha, me leva, e ela dizia: ah, mãe, vai dar muito trabalho, fica aí mesmo, eu peço oração por você lá. E assim, a filha pediu que alguém fosse fazer um culto, uma oração por ela em casa, fizesse um culto, porque ela tinha saudade, vontade de ir para a igreja, para o culto, e não tinha ninguém que a levasse, mesmo a filha tendo um carro. Então, aconteceu, queridos, né, que essa pessoa, ela contou esse testemunho. E eu quero dizer, às vezes, tem alguém me vendo que você ouve o Espírito Santo de Deus dizer para você: vai para a igreja, mas você às vezes tem vergonha dos outros, você às vezes tem vergonha dos amigos, viu? Eu sou uma pessoa que tinha muitos amigos, me reunia nos bailes e me reunia em mesas de bar, ali com diversos amigos, colegas de trabalho, vizinhos, amigos, jogadores de pelada comigo, e assim, quando eu fui para a igreja, né, eles começavam a olhar para mim e me achar chatos. Me achava chato, viu? Por quê? Porque agora eu não falava mais de jogo de futebol, eu não falava mais sobre o Zico. O Zico não era mais o meu ídolo, né? Um grande jogador de futebol que se tornou treinador, mas eu
Zico não era mais o meu ídolo agora é Jesus. Eu não tenho ídolo, eu sou adorador do Senhor Jesus e convido vocês têm ouvido a voz do Senhor, eu também ouvia a voz do Senhor e como eu não dava importância e ouvido, eu agradeço a Deus porque Ele, mandou pessoas. Eu tenho 2 pessoas que eu nunca mais vi na minha vida, mas apareceram de repente para mim e me disseram: Jesus te ama, quer te salvar, tem uma grande obra em sua vida. Então eu quero dizer para você, talvez você tenha ouvido voz do Senhor dizendo: vai para a minha igreja. Ainda você pode ouvir isso, mas como eu disse, vai chegar o momento em que você não vai ouvir mais e você vai correr, vai querer ler a Bíblia e também não vai ter mais Bíblia para você ler, porque eu aprendi no meu começo na igreja que as palavras da Bíblia iam sumir, não ia ter mais. Mas aí eu li no livro do profeta Amós, capítulo 8, e vi escrito ali, está escrito lá, em Amós, capítulo 8, viu? Você pode ler. Haverá um momento em que os jovens desmaiarão de sede. Que sede é essa? Sede de ouvir a palavra de Deus, viu? E aqueles que hoje não dão importância são exatamente esses jovens que vão ter sede de ouvir a palavra de Deus e não vai ter mais a palavra de Deus, não vai ter mais quem pregue. Quem não agiu bem não vai poder mais dizer porque quando houver o arrebatamento da igreja, e aí os pastores que não puderem ser arrebatados, eles não vão ter mais motivo de confiança, não vai ser mais tidos por exemplos. Por quê? Porque eles ficaram também. Então eles não vão ter a palavra de Deus para dizer para ninguém, viu? E aqueles que hoje batem no peito e dizem: eu sou isso, eu sou aquilo outro. E se Jesus vier arrebatar a igreja nas nuvens e o Espírito Santo levar e deixar essa pessoa, ela também não vai servir mais como exemplo, porque logicamente alguém que ficou, que agora está com sede de ver a palavra, vai ver essa pessoa e vai dizer: mas o pastor ficou aqui, Jesus não te levou. Então, a pessoa não adianta mais dizer ou dar desculpas ou dar volta, não tem mais, ficou, acabou, já era. Mas você tem oportunidade hoje e talvez você que é filho, você que é marido, você que é tio, você que é sobrinho, você que é um parente dessa pessoa que está na igreja, às vezes você olha com desdém e diz: que bobeira, eu ouvi muito isso, viu? Até dos meus irmãos, da minha mãe, eu ouvi dizer: isso é coisa de maluco, coisa de louco, para com isso, larga a mão disso, diziam para mim. Mas olha só, durante o meu começo, Deus mostrou para mim que aqueles amigos que eu tinha antes de aceitar a Jesus na igreja, eles se afastaram de mim, mas começou a chegar pessoas que também não eram crentes, que eles viam a luz de Jesus em mim. E assim o que acontecia? Eles começavam a me perguntar sobre Jesus. Eles começavam a me perguntar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E eu já começava a fazer culto. Eu era novo convertido ainda, já fazia culto com pessoas que não tinham aceitado a Jesus, porque eles ficavam olhando para mim e diziam assim, os novos amigos: você é diferente, o que tem em você? Tem algo em você, o que é isso? A luz da salvação,
A luz do nome de Jesus. O nome de Jesus, ele brilha na pessoa, ele brilha no crente, ele brilha naquele que aceita Jesus. Mas aquele que não aceita Jesus e fica só preso em religião, aí pode até falar da Bíblia, mas não vai ter o Espírito Santo e nem o brilho do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Ou seja, aquela palavra é sem vida, ela não atrai, ela só atrai quem só quer ouvir coisas boas. Quem não quer ouvir falar de que se não aceitar Jesus como único suficiente Salvador, vai acabar vai ser lançado pelo Senhor Jesus no local de tormento eterno, onde haverá pranto, ou seja, aquele choro constante, aquele choro doloroso, né? Aquele choro copioso, aquele choro intenso, né? E sem Jesus ouvir mais aquele choro, não adianta mais chorar. Pranto e ranger de dente, ou seja, a agonia é tão terrível que a pessoa range os dentes, talvez gritando: Jesus me perdoa, Jesus me perdoa, e Jesus não vai mais ouvir. Mas hoje, se você olhar para a sua vida e parece, minha vida está uma beleza, olha o perigo é esse. Enquanto você estiver achando que a sua vida é a mais normal, a mais correta, o seu jeito de se comportar é o certo. E para você, não preciso de ninguém, não dependo de ninguém, não preciso de igreja. Eu disse isso também. Eu disse essas palavras. Eu não preciso de igreja, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas aí, né, chegou o dia que uma voz horrível dizia para mim: pula na frente do ônibus, você é o super, você é o poderoso. Por quê? Porque eu estava num lugar para usar um telefone público e ali tinha uma fila de mais de 150 metros e tinha diversos tipos de pessoas idosas e jovens, pessoas jovens como eu, e isso já fazem 40 anos. Então, acontece que eu estava ali musculoso, todo prepotente, chamando todo mundo para briga, e todos eles ficaram com medo. As mulheres nem se contam, mas tinha uma pequenininha ali com o telefone na mão falando, que me afrontou, me enfrentou, e eu ali querendo pegar ela, mas não sei o que aconteceu, as meninas falando palavrão para mim, me xingando, me ofendendo, mas eu não encostava nela, só ficava dizendo: me dá esse telefone que eu vou falar aí. E ali, mas eu não peguei o telefone da mão dela, mas chamei a fila inteirinha: vem cá me tirar daqui, porque eu vou entrar na frente aqui e vou falar. Então, ali, quando eu saí dali, depois que eu esperei horas, né? Também aconteceu que eu acabei desistindo, eu ia embora, né? Porque a moça não largava o telefone, e ali eu pensei: vou embora. Aí eu cheguei lá e falei assim: não, mas eu tenho que falar, hoje tem que ligar, eu vou ligar. Então eu falei: quer saber? Não tem mais nada mesmo a perder ou fazer, vou ficar aqui. E fiquei lá no final da fila, só que a fila cresceu mais ainda depois de mim. Então, quando chegou a minha vez, eu falei no telefone e tomei um baita não por cima da orelha, e eu disse: o que é isso? Eu esperei tanto tempo, o dia inteiro para falar, e agora o que vocês me dizem é não? E ali eu bati o telefone. Então, ali eu saí, e na beira da calçada, né, aconteceu que uma voz horrível dizia para mim: pula e segura o ônibus. Viu que todas aquelas pessoas na fila, ninguém te encarou, ninguém te enfrentou, todo mundo ficou com medo de você. Viu? Mostra que você é o super. Pula na frente do ônibus, segura o ônibus aí, bem numa ladeira, bem na descida mesmo.
e o ônibus realmente veio em alta velocidade. Mas eu quero dizer para você, né? Ali, viu? Eu tinha já, antes de chegar ali, duas pessoas. Um rapazinho chegou para mim e disse para mim: olha, meu amigo, Jesus te ama, quer te salvar e quer te levar para o céu. Jesus tem uma obra em sua vida. E eu olhei para ele e disse: primeiro, eu não sou seu amigo, maluco. Você parece um cachorro, um retardado, você é um débil mental, você está louco, vim falar comigo? Rapaz, desse calorão, 40 graus de temperatura aqui, o asfalto derretendo ali, você vestido com esse paletó preto, vem para cá dizer que Jesus me ama? Jesus já está no meu coração, eu vou te bater se você não sair correndo agora. E o rapaz não saiu correndo, ele ficou ali, pulei por cima da cabeça dele, dei salto mortal para lá, para cá, corte meia lua, e fiz um monte de coisa ali, o rapazinho nem aí comigo, só com o folhetinho na mão esticando para mim. Eu pulava para lá e ele ficava parado com o folheto, eu pulava para cá e com o folheto na minha frente. E assim ele aconteceu que no final de tudo, depois de tanto pular para lá, pular para cá, fazer e acontecer, e não tocava no rapaz, mas passei a cabeça raspando na cabeça dele, porque eu disse para ele: eu vou pentear o seu cabelo com o meu cabelo, viu? E aí eu fiz isso, passei a minha cabeça por cima aqui dele, aqui no ar, virando no ar, e assim aquela coisa toda, aquela festa, né? Foi uma alegria para mim e tal. Aí eu disse para ele, como eu vi que ele nem se mexia, continuava ali firme: olha, Jesus te ama, quer te salvar. Eu falei: agora eu vou coçar o teu nariz com a ponta do meu dedão do pé. Não vou te derrubar não, mas vou coçar o teu nariz. Fui lá e passei o pé no nariz do rapaz, ali sem encostar, e falei para ele: viu o fininho que eu tirei do seu nariz? E ele: moço, amigo, Jesus te ama, quer te salvar, ele tem uma grande obra na sua vida. E eu olhei e falei: o que é isso, rapaz? Quer ver? Eu vou dar o último salto mortal por cima de você. Se você não sair correndo, rapaz, eu vou voltar e vou te bater tanto. E aí eu fui lá, fui para trás, para um lado, e voltei por cima dele no ar. Que beleza, uma leveza, tranquilidade, aquela festa e tal. Caí do outro lado, e aí eu vi, parei de costas para ele, virei para ele num pulo, ele está indo embora. E aí eu disse: ei, correu, né? Resolveu ir embora, né? Aí eu vi que a mão dele estava sem o folheto, só a Bíblia na mão. Eu disse para ele: cadê aquele papel que estava na sua mão? Você largou, né? Desistiu, né? Aí ele virou para mim, parou, olhou para mim e falou assim: não, está aí colado na sua barriga, enfiado no seu short, está preso no seu short aí, colado na sua barriga. Eu olhei e falei: tá doido? Esse rapaz é doido mesmo. Aí eu olhei para a barriga, lá estava o folheto bíblico colado na minha barriga. E eu comecei: que isso? Como isso? O que aconteceu? Como é que esse rapaz fez isso? E ele indo embora. E eu querendo saber como que ele colou. Aí eu tirei aquele folheto, olhei e falei, eu pensando que eu sou bom no que eu fiz aqui, e o carinha ali vai, eu nem vi ele. Pulei por cima dele, ele levantou a mão e colou o papel na minha barriga, ainda enfiou no meu short ainda, no elástico. E ali, queridos, né? Essa foi a primeira pessoa. E eu fiquei encucado com aquilo, como que aquele garoto conseguiu fazer comigo aquilo ali. Eu não aprendi esse golpe. Esse golpe eu não aprendi, eu tenho que aprender, mas aquilo ali é Jesus fazendo, né? Então, quer dizer, o que era para mim impossível, Jesus fez acontecer. Então, eu fiquei com aquele papel colado ali, no final, ali mesmo, vendo aquele moço virar lá na esquina, ir embora, eu então peguei, embolei tudo e joguei fora. Mas ficou aquilo na minha mente: como que aquele garoto fez isso comigo? Eu sou rapaz novo, mas ele
ele é um menino. Foi, ele fez aquilo comigo. E ali outra vez foi uma senhora. Eu bem no local de trabalho, eu não podia chamar atenção ou expulsar alguém, principalmente uma pessoa idosa, porque pela minha colocação na posição, né, eu era ali o cabeça, eu era no pódio, eu era o primeiro em tratamento dos clientes aonde eu trabalhava. Então ali era um destaque em tratamento ao cliente. Então chegou ali uma senhora, enquanto eu estava tirando umas poeiras de umas frigideiras, né, inox, e ali eu estava tirando a poeira para ajudar ali a minha funcionária que estava no corredor cuidando daquela área. E de repente aconteceu que chegou a senhora ali e com também calor, mas ela com uma blusa de frio assim aberta, longa, tipo um sobretudo, chegou em mim e disse: moço, eu vim aqui não para comprar nada, eu vim aqui para te dizer, Jesus te ama, quer te salvar e quer te levar para o céu. Eu olhei para ela assim de cima e baixo, eu falei, tem que engolir aqui. E fiquei, aquela senhora ficou ali. E eu falei para ela, a senhora quer ver o preço de alguma panela, de algum objeto aqui, alguma mercadoria? Ela, não, eu só vim aqui dizer para você, rapaz, que Jesus tem uma grande obra contigo, e vou dizer para você, Jesus está me dizendo, ele está aqui do meu lado me dizendo, e eu comecei a olhar, cadê Jesus? Que se Jesus está no meu coração, como é que está ali do lado dela? E ali ela disse para mim, olha, eu vou dizer mais, hein? Jesus está falando para mim que eu sou a segunda pessoa a te dizer isso. E eu olhei, que essa mulher estava lá na calçada e eu não vi ela, né? E assim aconteceu. Eu quero dizer para você, Jesus fala contigo, Jesus está te falando para você ir para a presença dele. Ele tem uma bênção para você, ele tem uma vida diferente para você. E depois que finalmente chegou o dia, que foi aquele dia que eu vi aquela voz horrível dizendo, pula e segura o ônibus, né? Aí era morte certa para mim, porque o ônibus estava em alta velocidade e eu, mero mortal, né? Humano como todo mundo, mas ali o Senhor Jesus, agora sozinho, o Senhor bateu no meu ombro, me deu a terceira e última oportunidade, e eu peguei essa oportunidade, porque aquilo que aconteceu ali não foi normal nem natural. Eu quero dizer para você, Jesus não é normal, como você às vezes vê as pessoas falando e você não dá crédito, ou zomba, ou acha, como eu fiz com aquela senhora. Ela falou, Jesus está aqui do meu lado dizendo para mim falar para você que eu sou a segunda pessoa que estou te falando isso. Quer dizer, a terceira, que foi ele próprio, né? Era a última. Por quê? Porque quando Jesus me tirou da onde eu estava, quando Jesus me tirou, eu estava caindo, ou seja, o vento, a sucção que o ônibus passou e fez, depois que Jesus bateu no meu ombro, eu ia cair na estrada, na frente de carros que estavam passando em alta velocidade. Mas ali o Senhor segurou na minha mão. E eu vi uma coisa, sabe, que eu falei para você aqui, e eu vi ali, os meus olhos viram quando eu estava tombando de costas, e aí eu virei a cabeça, porque eu já estava na curva do calcanhar. Eu não tinha mais, eu já estava no ângulo de 45 graus, já ia cair dali, só tombar na estrada, caindo da calçada, quer dizer, as minhas pernas, dali, as pernas iam ficar na calçada e eu ia cair na estrada, na pista, onde os carros estavam passando. Mas aí o Senhor segurou na minha mão e me puxou, mas eu, quando estava caindo, eu olhei, virei a cabeça e olhei para o chão onde eu ia cair. E aconteceu que eu vi, não era estrada, era um abismo muito escuro, viu? Um abismo.
Eu via, começava assim a afundar escuro, ia ficando tão negro que eu não via o fundo. Mas eu pensei na hora, esse abismo, ele tem um final, ele tem um fundo. E o final é o que eu te falei, é o local de tormento eterno. Então, eu quero dizer para você que às vezes, olha, essa pessoa que está na sua casa está indo na igreja e você zomba ou pensa, essa vida não é para mim, viu? Olha só, eu louvo a Deus que os meus irmãos e minha mãe que zombavam, né? Quando eu disse para eles, eu sou crente agora, eu fui na igreja, agora eu sou evangélico, eles olharam para mim e disseram, você endoidou. Meu filho, me dizia minha mãe, para com isso, meu filho. Você precisa procurar um psiquiatra. Você cometeu uma loucura horrível. O que é isso? Para com isso. E minha mãe ali começou a me destratar, né? Todas as vezes que me via dentro de casa, minha mãe não me respeitava, né? Meus irmãos olhavam para mim, riam e falavam, bem que a gente pensava que você já era meio doidão, agora você enlouqueceu, a única coisa para você é hospício. Mas, queridos, eu volto a dizer, Deus começou a trazer pessoas que não eram crentes e elas começavam a perguntar para mim, você é crente? E eu dizia, sou. E eles contavam seus problemas, eles contavam a dificuldade que eles encontraram na vida, porque a vida de todo ser humano, ela não é só flores. Não adianta alguém dizer para mim, não, eu não tenho problema nenhum, para mim está tudo bem. Não existe esse ser humano que não passe por algum problema, alguma dor, que não passe por algum desespero, que não passe por momentos de perigo. Olha aí, né? Mas saiba de uma coisa, todas as pessoas, muitas vezes, previamente à sua morte, as pessoas gritam, Jesus! Mesmo aquelas pessoas que dizem ser ateus, né? Mesmo eles, na hora de sua morte, muitas vezes eles gritam, Jesus! Sabe por quê? Porque o espírito humano que está dentro do ser humano, que é o motor que faz a pessoa fazer tudo, foi Jesus quem deu. Então, nessa hora, não existe o ser humano que não vai gritar por Jesus. Ele pode ter odiado demais os evangélicos, os servos de Deus, o povo de Deus, a palavra de Deus. Tem gente que Deus não dá tempo da pessoa nem falar isso. A pessoa provoca tamanhamente o Senhor que Deus não dá tempo nem delas pronunciarem o nome dele. E elas, mesmo aquelas que morrem ali no momento que gritam Jesus e não obteve socorro, não tem salvação para elas, não tem entrada no céu. O que te ensinaram, às vezes, desde criança, né? Ou nas aulas de catecismo, ou de crisma, ou nas escolas, né? As escolas seculares, não adianta, aquilo não é verdade. Dizer que a pessoa morreu, vai para o lugar bom, vai para perto de Deus e você pode ficar pedindo para ela socorrer você, ajudar você. Mentira, mentira, viu? A Bíblia, Deus descreve nela dizendo que ao homem cabe morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Mesmo aquelas pessoas que ficam em coma e dizem que estavam com Deus num jardim, num local muito bonito, se elas não voltarem glorificando a Deus, se elas não acordarem dizendo que Deus é todo-poderoso, que o Senhor é santo, que o Senhor é salvador, que Ele é bendito, que Ele é bondoso, esta pessoa não foi no céu. Não entrou, não esteve perto de Deus porque ela não voltou de lá convertida. Mas aquela pessoa que voltar, né, do coma, glorificando a Deus,
pregando a palavra, falando que Jesus é o Salvador, alertando as pessoas, cuidado, Jesus não quer que aconteça mais isso ou aquilo, mas a primeira coisa que a pessoa vai fazer quando ela voltar do coma é ela aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, porque lá no céu Jesus não vai dizer para ela, olha, você me aceita aqui, está tudo bem. Não, ele vai mandar você para a igreja. Se você quiser saber sobre isso, né, que Jesus lá no céu, se ele levar alguém que estiver em coma para vê-lo e para ele passar instruções para a pessoa, ele não vai dizer para ela, ó, me aceita aqui, tá tudo bem, pode voltar para lá e tá beleza, tchau. Não. O Senhor vai dizer, você vai voltar para você dar continuidade ao que você viu aqui. Você vai falar, vai avisar a todas as pessoas o que eu te falei, o que eu te mostrei. E aí então, né, quando a pessoa voltar, ela vai querer aceitar a Jesus, porque ela vai querer voltar para lá. Mas a pessoa que volta, eu andei no jardim muito bonito, eu vi os parentes que morreram, eu andei nisso, fui naquilo, eu vi isso, eu vi aquele outro e tal. Não. A pessoa só esteve em coma, mas não esteve com Deus. Ela esteve em qualquer outro lugar espiritual, mas com Deus, não. Ou apenas uma vida mental, apenas uma vida da consciência da pessoa, que ela está apagada ao corpo, mas a consciência, a pessoa está andando em lugares bonitos, mas não no céu, porque a pessoa que volta de um arrebatamento ou de um coma que Jesus levou, ela vai voltar querendo aceitar Jesus, querendo ir para a igreja, e ela não vai ficar atacando ninguém, ela vai falar aquilo que Jesus mostrou para ela. Então eu quero dizer para você, viu? Dá tempo, Jesus está chamando você, não zombe desta pessoa, ouça ela, pede à sua mãe, pede ao seu pai, pede ao seu irmão, pede a essa pessoa que vive com você, que é da sua família, da sua casa e está na igreja evangélica. Olha só, viu? Na igreja evangélica, porque em religião, Deus não criou religião, Deus criou a salvação, viu? Deus criou salvação e ele chama os filhos, o povo de Deus, ele chama de meus pequeninos. E ele diz, eu só revelo meu segredo aos meus pequeninos. E religião é criada por homem, então ela não vai poder receber de Deus aquilo que foi o homem que fez, não Deus. Então Deus vai cuidar daquilo que ele fez, e o ser humano é a maior obra da criação de Deus. Então eu te convido, viu? Olha só, ao invés de julgar, condenar ou blasfemar da palavra de Deus, ouça a voz do Espírito Santo que está falando dentro de você. Vai para a minha casa, vai para a igreja, porque o Senhor tem uma grande obra contigo, por isso Ele te chama, por isso você ouve, por isso você sonha com a igreja. Você já teve sonho com a igreja? Foi o Espírito Santo te convidando e dizendo, vai para a igreja, não se importe com o que os outros falem contra o Senhor Jesus, ou acusem, ou dizem blasfêmias, ou até falam contra a igreja evangélica, viu? Dizendo, não, isso aí não presta, só tem isso, só tem aquilo outro. Tem salvação lá para você, viu? E se você ficar julgando, olhando como todo mundo diz, não vai para lá não, hein? Lá, viu? É porque não querem que você encontre a tua salvação em Jesus Cristo, viu? Não é a igreja ou as pessoas que estão lá dentro que vai te salvar, é Jesus. Jesus vai te salvar. Se você for para lá porque as pessoas estão lá, então não adianta, né, para você. Se você for por causa de Jesus ou querer um encontro com Jesus, você vai poder ter a sua salvação.
em Jesus. Não importa o que os outros façam, pratiquem lá dentro, é necessário adorar o Senhor. Se eles estão adorando, adore. Adore você, glorifique a Deus, faça parte do corpo de Cristo, né? Pode deixar que quando o Senhor ele sentir alguma dor no corpo dele, é se ele sentir dor no dedo mindinho. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai na hora certinha. Ele não precisa que ninguém fique olhando e dizendo, então eu não vou ficar na igreja porque esse dedo mindinho da igreja está torto. Está todo torto, então eu não vou ficar na igreja por causa desse dedo mindinho. Se você, às vezes, vai ser o dedão ou a palma da mão, né, para pegar as bênçãos de Deus, mas o dedinho lá dentro está torto, e você vai dizer, então eu não vou ficar nessa igreja, não vou vir mais na igreja, não vou. Você não estava lá por causa de Jesus nem da salvação, você não vai ter a salvação. E se você ficar do lado de fora, ouvindo as pessoas que dizem, pastor faz isso, irmão faz aquilo, o outro fez aquilo outro, olha, a igreja não presta não, olha, e aí você não vai, você pode dar a mão a esta pessoa e vai juntinho com ela para o lago de fogo, para o local de tormento eterno, vai junto com a pessoa, fica do lado de fora, não vai até Jesus mesmo, fica dando ouvido, e assim você vai junto com essa pessoa para o lago de fogo. E olha, tenho que dizer uma coisa, depois que Jesus arrebatar a igreja, aí não tem mais mamãe, papai, vovô, vovó, né, que orava por você, né? Agora, quando você vê a sua avó, né, vindo ali num lindo cavalo branco, né, com asas, e ali vindo, né, para amarrar os que reprovaram Jesus, os que rejeitaram Jesus, sua palavra e os servos dele. Aí você vai olhar e vai dizer, mamãe, vovó, veio me buscar. Não tem mais vovó, não é mais mamãe, não existe mais parentesco carnal, familiar. Não, aquela pessoa é da família de Deus agora e você é da família do inimigo. Você é da família de adversários de Deus. Não tem mais. Agora é só lago de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então fica aqui o convite. Se você ficou até agora, eu te convido. Aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Procure uma igreja evangélica mais próxima de você. Vai até lá, veja se ela é evangélica, se ela é pentecostal, tradicional. Vai e chega lá, você espera o convite. Se te convidarem dizendo, eu quero aceitar Jesus, se alguém convidar o pastor, preletor, perguntar, tem alguém aqui hoje que quer aceitar Jesus como único suficiente Salvador? Aí você levante sua mão e vá até lá na frente. Ou se você não conseguir sair do seu lugar, né, mas você quer aceitar Jesus, espere alguém, fique com a mão levantada. Se puder, grita, eu quero. E assim alguém vai até você e vai te puxar pela mão, vai te abraçar e vai com você. E você vê que as tuas pernas vão soltar quando alguém da igreja te abraçar e te levar até lá. E, né, se não te perguntarem, o culto está acabando, o pastor vai finalizar dizendo, vou fazer oração final para vocês ir embora para casa, descansar, dormir, né? Aí você levanta a mão e grita, eu quero aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Viu? É necessário você fazer isso, viu? Aí vão te chamar lá na frente e vai dizer para você, olha, você está aceitando a Jesus? Você diz, eu estou. Aí a pessoa vai perguntar o seu nome e vai fazer uma oração pedindo para Jesus escrever o seu nome no livro da vida, tá bom? Agora, se você chegar lá e gritar, eu quero aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador,
e alguém dizer para você, não, você já veio aqui na igreja, pronto, já está bom. Saia de lá imediatamente, procure outra. Saia imediatamente, procure outra, porque Jesus não está ali. É igreja evangélica, beleza e tal, mas Jesus não está lá. Se não estão orando para o Senhor escrever o seu nome no livro da vida, e não adianta ser outro tipo de igreja, tem que ser evangélica, viu? Tem que ser evangélica. E se nessa igreja não disserem para você, eu quero, você está aceitando a Jesus, diz o seu nome, eu vou orar por você para Jesus escrever o seu nome no livro da vida. Se disserem para você, não falarem essa palavra e disserem assim, não, aqui você já veio, aqui tá bom, é isso, continua vindo, não continue não. Saia dali, espere o próximo dia, procure uma igreja que esteja aberta, que seja evangélica, vai até lá, e se você ouvir perguntarem, tem alguém que quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Levante a sua mão e vá até lá na frente e receba a oração. Vou orar por você para escrever o seu nome no livro da vida, porque a igreja evangélica que não tem o cartório do céu não é de Deus. Jesus não está nela. E você, se ficar nela, não vai para o céu também, porque você, mesmo estando lá, vai ouvir a voz do Senhor lindamente dizendo para você, aparta de mim que eu não te conheço. Quando você falar, Jesus, o Senhor não me levou, não me arrebatou, mas eu estou na igreja. Não. Jesus vai dizer, aparta-te de mim, eu não te conheço. Aí, mesmo tendo frequentado uma igreja que se dizia evangélica, mas não tem o cartório de registros de salvação lá, não fique, porque senão você também, mesmo estando lá, vai cantar, vai orar, vai ler a Bíblia, vai pregar, vai fazer e acontecer, mas não tem salvação. Então, que Deus te dê essa bênção, essa oportunidade, em nome de Jesus. Deus te abençoa, soberano e grandioso Deus, eu faço esta oração, Senhor, está entregue aqui, ministração de evangelização. Senhor, meu Deus, eu te louvo, te agradeço e peço a bênção do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa esta pessoa, Senhor, que sentiu de te aceitar como único e suficiente Salvador. Meu Deus, eu te agradeço por ter dado esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.